Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, boa madrugada, você que está acessando essa nossa videoaula de madrugada, né? Um bom estudo para você. Bem, aqui quem fala é o professor Jorge Augusto, professor de Biologia, né, da família Lakenem. Hoje nós temos aqui um assunto extremamente interessante para tratar. É um assunto que tem uma certa frequência no Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Continuamos aí nossa caminhada, né, para os estaduais, para os vestibulares estaduais ou para o Exame Nacional do Ensino Médio. Gostaria da sua atenção para mais um tema de fisiologia, tá bom? Bem, nós já vimos aí a parte referente ao sistema, né, digestório, respiratório, e hoje nós voltamos diretamente aqui para falar sobre o sistema circulatório, tá bom? O sistema circulatório também pode ser chamado de sistema cardiovascular, tá bom? Uma época eu com alguns especialistas, né, conversando, né, na verdade de maneira informal, e falando que sistema circulatório é um nome que, pô, não está muito legal, porque circular significa dar volta, né, não era um nome muito querido pelos anatomistas, né, mas alguns livros ainda conservam esse nome circulatório, né, mas se você observar em alguma bibliografia sistema cardiovascular, sabe que é um nome um pouquinho mais atualizado, tá bom? Então, olha só, vamos lá? Bem, quando nós falamos de sistema circulatório, né, nós falamos que é um sistema basicamente formado por coração, né, e vasos sanguíneos, por isso que é cardiovascular, tá legal? Cardio, coração, vascular, vasos sanguíneos, tá bom? Eu digo aqui que o coração é uma bomba muscular, tá? Responsável por impulsionar a circulação do sangue. Então, nós temos uma estrutura, né, localizada no nosso tórax, entre os dois pulmões, tá legal? Numa região chamada mediastino, né? O coração está diretamente localizado, né, numa região chamada mediastino médio, né? Um órgão, né, com formato cônico, né? Dizem que é um cone truncado, localizado na região do meio do tórax e batendo, impulsionando um pouquinho mais para o lado esquerdo, tá legal? Né? Então, a base do coração está em cima, a ponta está embaixo, por incrível que pareça, né? Que é o ápice do coração, que vai impulsionar, né, o sangue, né, para todo o organismo, tá legal? Bem, e temos os vasos sanguíneos, né, que são tubulações pelas quais o sangue passa, levando nutrientes, né, gases, hormônios, excretas, entre outras substâncias, né? A gente vai ver que o sistema cardiovascular ou circulatório é um sistema diretamente ligado à associação. Então, ele associa várias partes do organismo, né, levando o que é produzido de um lado para o outro, ou levando nutrientes de um lado para o outro, está sempre ligado aí a nutrir, ligado à correspondência, ligado a... É um sistema de interligação, tá bom? Bem, vamos observar o coração, tá bom? Como eu falei, o coração, né, está no tórax entre os pulmões, no mediastino. Então, eu digo aqui que apesar de toda a sua potência, em forma de cone, então um cone truncado, né, é relativamente pequeno, aproximadamente do tamanho de um punho fechado, tá? Cerca de 12 centímetros de comprimento, né, e 9 centímetros de largura em sua parte mais ampla e 6 centímetros de espessura. O coração fica apoiado, né, sobre o diafragma, né, perto da linha média da cavidade torácica, em uma região chamada de mediastino médio, tá? Você pode estar estranhando de eu não ter falado de sangue diretamente, né? Quando eu falo de sistema circulatório ou cardiovascular, eu falo diretamente de coração e vasos sanguíneos. O sangue, né, é um tipo de tecido pelo qual está circulando no interior aí dos vasos sanguíneos. Tá legal? Com uma importância, é lógico, o assunto vai estar associado, mas não é diretamente o alvo da nossa videoaula hoje, tá bom? Bem, falamos de coração, tá? E agora a gente começa a apresentar o coração, tá bom?
Nosso coração é um coração com 4 cavidades, né? Cavitário, olha lá, com 4 partes, tá? Aqui a gente observa de maneira tranquila, né, as cavidades que recebem. Aqui essa imagem está dizendo aurícula, tá legal? Na verdade, hoje em dia as cavidades são chamadas de átrios, tá? E ventrículos, tá legal? Eu costumo falar que você não avalia o seu coração, você avalia o corpo que está na sua frente. Se você vai fazer alguma área biomédica, você vai ter que aprender o seguinte, você tem que aprender que não é o seu lado, é o lado de quem você está avaliando. Então, o meu lado direito é esse aqui. O meu lado esquerdo é esse aqui. Então, o lado direito do coração é esse, o lado esquerdo é esse. Tá legal? Para você. Agora, se eu fosse avaliar o seu coração, seria o inverso. Tá bom? Então, o coração possui 4 cavidades. Tá bom? 2 átrios e 2 ventrículos. Aqui está se chamando de aurícula, é um nome antigo dessa estrutura. Hoje em dia é chamado de átrio, tá legal? Então nós temos átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. São as 4 cavidades, tá bom? O sangue que passa do lado direito, ele só passa do lado direito, ele não tem uma correspondência, né? Conosco entre o lado direito e o lado esquerdo não. Então o sangue ele vai entrar pelo átrio e vai sair pelo ventrículo. Tá legal? Então os átrios, né, são cavidades responsáveis por recepcionar o sangue. Os ventrículos são cavidades responsáveis por impulsionar o sangue. Tá legal? Então átrio recebe, ventrículo impulsiona, né, para fora do coração. Então, quem recebe o sangue no coração é o átrio, quem impulsiona o sangue do coração para algum lugar são os ventrículos. Tá legal? Lado direito e lado esquerdo. Tá legal? Bem, aqui nessa parte nós observamos algo interessante, né? Que o sangue ele tem que seguir um fluxo. Ele não pode ir, voltar, e não existe essa possibilidade do sangue ter uma ida e um retorno nessa mesma estrutura. É ruim, pode até acontecer, mas não é o ideal, né? Então, algumas vezes, em algumas estruturas, nós vamos observar algumas válvulas que impedem o refluxo sanguíneo, tá legal? Então, nessa imagem aqui, nós destacamos 2 válvulas, tá? Entre átrio e ventrículo existem válvulas, ó. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe uma válvula, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, existe uma outra válvula. Tá legal? A válvula do lado, né, direito, né, antigamente era chamada válvula tricúspide. Do lado esquerdo, antigamente era chamada válvula bicúspide. Tá? Hoje, as válvulas recebem o nome de atrioventriculares. Então, no lado direito, entre átrio e ventrículo, nós temos uma válvula que é chamada de válvula atrioventricular direita. Do lado esquerdo, atrioventricular esquerda. A atrioventricular esquerda também pode ser chamada de válvula mitral. Mitral porque faz lembrar mitra. O anatomista, quando observou, parecia uma mitra, aquele chapéu, né, que os líderes religiosos da Igreja Católica utilizam, que o Papa utiliza, né, que ela, nesse sentido, parece uma mitra. Então, o anatomista, quando observou, quando olhou, viu que parecia uma mitra, aí ele chamou de válvula mitral. Então, do lado, né, direito do coração, nós temos uma válvula chamada, né, atrioventricular direita, chamada de tricúspide, porque é dividida em 3 partes. Do lado esquerdo, nós temos antigamente chamada bicúspide, ou de chamada atrioventricular esquerda, ou mitral. Tá legal? Tudo bem? Essas válvulas interessantes que elas abrem num sentido e fecham. Eu costumo comparar essas válvulas com uma porta de Velho Oeste. Viu aquelas portas de Velho Oeste que você empurra, ela vai e volta, fica naquela... Né? Você imagina uma válvula daquela aqui na minha frente, quer dizer, uma porta daquela aqui na minha frente. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a parte posterior dela, vou amarrar e vou jogar na parede, outra parte amarro e jogo na parede. Se eu quiser entrar,
tudo bem, eu empurro, eu entro. Quando eu quiser voltar, o que vai acontecer? Ela fecha e as cordas impedem, né, esse retorno. Tá legal? Você pode observar aqui que nós temos, né, como se fossem cordas, realmente o nome são cordas, chamadas de cordas tendíneas, né, que impedem o refluxo aí diretamente do sangue, né, de ventrículos para átrios, né, o sangue vai sempre circular de átrios para ventrículo. O sangue do lado direito é um sangue rico em gás carbônico. Lembra, nós vimos lá no sistema respiratório que o sangue rico em gás carbônico é chamado de sangue venoso. Enquanto do outro lado, do lado esquerdo, então aqui do lado direito, sangue venoso. Do lado esquerdo, sangue arterial. Tudo bem? Legal? Bem, o coração, né, só para falar aqui é a base dele, né, e aqui é o ápice, tá bom? Você vai ver que a base do coração é dotada de vários vasos, né, sanguíneos, né, de entrada, tá vendo? De entrada e de saída, ó, saída, tá bom? Vamos observar isso melhor daqui a pouquinho, tá bom? O coração, ele possui camadas, tá certo? Pô, Jorge, quais são as camadas do coração? São 3. Tá? Então, olha só, uma camada externa de revestimento, né, que é chamada de pericárdio, ó, é a membrana que reveste externamente o coração, como um saco. Vai ajudar aí muito no processo de proteção e também no processo, né, de movimento, porque ali existe um líquido, então vai melhorar ali, né, o processo de contração, de relaxamento, porque a musculatura cardíaca ela contrai e relaxa, né? A contração do coração nós chamamos, né, de sístole e o relaxamento nós chamamos de diástole. Então nós temos sístole e diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento. O interessante é que quando as cavidades, né, os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole. Então assim, sístole, aí recebe o sangue, diástole. Aí quando vai impulsionar o sangue, sístole, e recebe diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Então, né, sístole, contração. Com que objetivo? Impulsionar o sangue. Diástole, relaxamento. Com que objetivo? Recepcionar o sangue. Tá legal? Quem controla isso, né, no nosso coração, né, é uma estrutura. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. E aí, galera, gostou da aula? Curta e compartilhe.